Fala aí, turma! Temos Clássico Rei na final. O Ceará vence o Maracanã por 4-0 e garante a vaga também na final. É sobre isso que a gente vai conversar. Vem comigo. Turma, caderninho na mão para a gente conversar sobre Ceará 4, Maracanã 0 em 3 pontos. É sobre isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, deixa o like nesse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas, tá? Assistir o jogo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, as implicações, o que dá para extrair. O Ceará tem dois desafios agora muito explícitos, muito claros, que é Copa do Brasil contra o Confiança e as duas partidas das finais do Campeonato Estadual contra o Fortaleza, e a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo, tá? Eu sei que vocês estão doidos que eu fale sobre a polêmica, a entrevista do Vojvoda. Eu estou preparando um conteúdo, se Deus permitir, esse conteúdo vai sair de uma forma muito organizada, né? Esse é meu compromisso, né? Então, em breve, mas vamos falar aqui sobre o 4-0, tá? Primeiro ponto é exatamente falar que hoje foi um match treino. A grande verdade é essa, um match treino de luxo. O Ceará poupou alguns dos seus jogadores, até porque o Júnior Cearense já tinha dito que também ia poupar, que ia colocar um time mais mesclado, um time mais reserva. Então acabou que o próprio desenho do jogo permitiu ao Ceará entrar de uma forma muito mais leve, né? Pelo resultado, pelo 3-0 anterior, pelo que o Júnior Cearense falou, o treinador do Maracanã, pelo momento que o Ceará vive. Não é um momento de hiperpressão, é um momento mais tranquilo. O Ceará engata aí o 10º jogo sem perder, só perdeu uma vez na temporada, que foi para o Náutico. Então, assim, um momento mais positivo do Ceará permitiu com que o Ceará vivesse o jogo de hoje como um grande match treino, com torcida, com quase 14 mil pessoas, enfim. O Maracanã veio com boa parte do time reserva, também tem um desafio contra o Ceilândia pela Copa do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está analisando um jogo que, de forma geral, na prática, valia semifinal do Campeonato Cearense, mas na prática virou um grande match treino. Virou um treino de luxo, né? E isso não é demérito nenhum. O que dá para destacar, apesar do match treino, apesar da menor importância nesse sentido, de ter um jogo mais concentrado contra um adversário mais comprometido, no sentido de lançar a campo o que tinha de melhor, com realmente um potencial de virar um resultado, o que dá para destacar é a gana que o Ceará teve de definir o jogo, de fazer o resultado. O Léo Condé manteve, por exemplo, Pedro Raul como titular, uma base, o Marlon, o Bruno Ferreira jogou, era jogo para talvez botar um outro goleiro para ali, para ver como é que tá o Fernando Miguel, enfim. Ele preservou parte do time, deu oportunidades para outros, mas o fato é que a gana do Ceará realmente me chamou a atenção. Foi um time que não baixou a guarda. E eu particularmente gosto desse tipo de postura. Independente do adversário, independente do contexto, você vai lá, respeita o jogo, respeita o seu adversário e faz o resultado acontecer. Esse é o primeiro ponto. Deixa o like, tá? Eu sei que você não, nem todo mundo gosta de deixar o like, tá vendo de outro jeito, mas vai aí, ajuda e dá essa moral pra gente. O segundo ponto é falar sobre que o resultado foi definido ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo, praticamente, se o Léo Simão diz assim, rapaz, eu não quero voltar pro segundo tempo, vamos terminar aqui no primeiro, todo mundo tinha concordado, tinha assinado, tinha ido para casa, não tinha pego nem a chuva que teve no segundo tempo. Isso aí é um fato. No segundo tempo, o Condé acaba sacando alguns titulares, né, tira o Pedro Raul, né, que vai ser, eu ainda vou falar um pouquinho melhor sobre ele nesse vídeo. Tirou o Dieguinho, por exemplo, que é um jogador que pode, o Richardson está machucado, pode ser um jogador importante aí para as próximas partidas, enfim. Né, deu uma movimentada, acho que ele tira o Fernandinho também, se eu não estiver enganado, na volta do intervalo. Depois ele ainda coloca o João Vitor, coloca o Matheus Araújo, né, na volta do intervalo, coloca o João Vitor e o próprio Fernando Miguel, enfim. É um jogo, né, muito mais tranquilo, e o segundo tempo ainda teve mais cara de treino do que o primeiro, né? Então, assim, ele fez o resultado no primeiro tempo, usou o segundo tempo mesmo para dar minutagem para o Alejandro Martínez, como eu disse, para o João Vitor, para outros jogadores. O Matheus Araújo, inclusive, fez gol. O segundo tempo serviu muito para isso. E o Júnior Cearense acabou colocando alguns titulares,
para, né, não passar vexame. Essa é que é a grande verdade. Segurou ali também o ímpeto do Ceará de alguma forma. Segundo ponto. O terceiro ponto eu vou falar sobre Pedro Raul de novo. De novo vai falar do Pedro Raul, atacante. A gente precisa pontuar, e o Condé falou isso na coletiva. Pedro Raul é um centroavante. O Ceará praticamente está adaptando o seu jeito de jogar com uma nova formação, um novo jeito de jogar. E o Pedro Raul faz parte desse processo. É um jogo de pivô, é um jogo de referência. O Pedro Raul sai ainda para fazer a parede, para fazer um jogo mais de aproximação. Mas o grande lance é ter o Pedro Raul na área. Ele dá o passe e vai para a área. Pô, jogo aéreo, para aquela finalização de primeira e tudo mais. E atacante é aquela coisa. Atacante pode morrer de jogar bem, pode morrer de ser importante taticamente. A gente, às vezes, aqui defende muito atacante. E eu lembro aí do Fred na Copa do Mundo de 2014, por exemplo. Mas o Fred é importante para isso, para aquilo. Não pode chamar o cara de cone por isso, por blá, 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 blá. Mas no fim das contas, o que a turma quer ver mesmo é gol. Por quê? Porque gol é que faz a diferença no jogo. Isso é inegável. E o Pedro Raul tem números importantes para um cara que chega num time, assume uma posição de muita expectativa e corresponde, né? Então, assim, é preciso destacar a efetividade. E aí eu faço também uma ressalva de que ele acabou perdendo o pênalti, né? A gente tá falando aqui de 3 jogos, 4 gols, a gente tá falando de 3 jogos, 3 gols, que é uma média muito boa. Mas é importante. E assim, Pedro Raul faz o primeiro gol contra o Maracanã, lá no primeiro jogo. Ele faz o gol da vitória contra o América de Natal e faz o primeiro gol hoje, né? Na verdade, ele não fez o primeiro gol lá contra o América, né? Ou contra o Maracanã no primeiro. Ele faz o primeiro hoje. Ele faz o da vitória, faz o primeiro hoje. São gols que têm um peso maior. Com todo respeito ao Matheus Araújo, o quarto gol hoje tem uma importância menor do que o primeiro. O primeiro que dá, né, a segurança, a confiança e tudo mais. Isso, né, não sou eu que estou falando, não estou inventando a roda. Então, assim, são gols importantes, né? Então, assim, beleza, calma, 2 vezes o Maracanã, América de Natal, o Pedro Raul vai ter jogos mais difíceis agora contra o Confiança, contra o Fortaleza 2 vezes, ele vai ser testado mais vezes. Mas é importante a gente, no jogo como hoje, contra o Maracanã que a gente está analisando, e contra o Maracanã o Pedro Raul acabou sendo importante e efetivo, tá? Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Mandar um abraço para a turma da Zirac. Hoje estou usando essa polo azul, em homenagem inclusive ao Maracanã. Né? Não foi em homenagem ao Maracanã não, mas me lembrei aqui, a Azul Maracanã, parabenizar a campanha do time do Júnior Cearense, que ainda tem desafios pela frente, né? Que continue nessa toada aí, tá? Então um abraço para todo mundo da Zirac, você que chegou nesse vídeo. Agradecendo a todo mundo, se inscreve no canal, ativa as notificações e, por fim, você pode aí ver o que eu falei do último jogo do Ceará contra o América de Natal. Também falei sobre Pedro Raul. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, faz essa comparação, como tem sido a evolução do Ceará. Um grande abraço e até a próxima.